Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Graízes do canal Amor por Suculentas e hoje eu vim aqui trazer um vídeo super interessante para você que ama suculentas e cactos assim como eu. Esse vídeo, ele é um vídeo que vai explicar muitas coisas para vocês, trazer muitas explicações a respeito de um assunto que gera muita dúvida ao tratar cactos e suculentas. Hoje nós vamos falar sobre a rega. A rega, que é um assunto que gera muita dúvida para quem está começando a cultivar cactos e suculentas. Então eu vou falar muitas dicas sobre rega, tá? Lembrando, primeiro de tudo, que a gente tem que saber: não existe uma regra para rega. Rimou, né? Não existe uma regra para rega. Por que não existe? Eu vou explicar o porquê. Nós temos que ficar atento a algumas coisas. Então, quando a gente fala da rega, nós temos que ter em mente algumas coisas. Primeiro de tudo, o recipiente que tá os nossos cactos e nossas suculentas. Poxa, você me pergunta, como assim um recipiente? Bom, nós temos aí vasos de barro, nós temos vasos de cimento, vasos de plástico e nós ainda temos aqueles vidros que são os mini jardins, alguns chamam de terrários desérticos, outros chamam de terrários abertos, sabe? Então assim, ele ganha várias denominações e aí cada recipiente vai necessitar de um tipo de rega, certo? O mais diferente deles é esses que não tem furo, tá? E aí eu vou te explicar o porquê dessa diferença na hora da rega. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente é a localização, nossa região. Ah, mas como assim minha região, nossa região? Olha só, nós temos regiões que são mais chuvosas e regiões que são mais secas. Se nós estamos numa região mais chuvosa, nós temos que observar uma rega em menos quantidade e aí eu vou ensinar você como observar isso. Se nós estamos numa região em que demora para chover, região de mais seca, então nós temos que fazer uma rega com mais frequência. E aí eu vou falar também como que a gente vai saber quando fazer a rega, tá ok? Uma outra questão que nós temos que observar, o solo. Gente, quando a gente fala de cactos e suculentas, nós temos que ter em mente uma coisa clara. Em outro vídeo eu vou ensinar você como fazer um substrato ideal. Porém, hoje eu já vou deixar claro aqui uma dica. O substrato ele tem que ser arenoso e ele tem que possibilitar uma drenagem, uma boa drenagem da água. Por que isso? Porque é obrigatório que tenha essa boa drenagem para cactos e suculentas. Porque se não houver essa boa drenagem, vai acumular água e vai apodrecer a raiz da sua planta. Uma outra coisa que nós temos que ter em mente: o horário que a gente vai fazer a rega. Nunca faça a rega no horário de sol quente. Ah, mas por quê? Porque se você faz a rega no horário de sol quente, o substrato está quente, vai o quê? Jogar a água ali e esquentar a raiz da sua planta. Então não vai ser bom para sua planta. Então faça a rega ou no período da manhã ou no período do final da tarde, que já o sol já passou, certo? E aí nós temos algumas formas de regar. Quem aqui já não ouviu falar? Ai, não molha a folha da suculenta. Quem já não ouviu falar isso? Ai, não pode molhar a folha da suculenta. Ai, tem que regar com seringa. Ai, não pode regar com borrifador. Então vamos lá. Vamos entender do que se trata? Temos aqui alguns elementos. Seringa, tá? A seringa, ela é muito usada quando é para os mini jardins, que nós também temos o nome de terrários desérticos ou terrários abertos. Por que elas são usadas nesses recipientes? Porque você consegue medir a quantidade de água que você vai utilizar para regar, tá? Possibilitando assim, né, ou te dando aí a possibilidade de não encharcar a sua planta, tá?
Temos também bisnagas, que são ótimas para regar esses mini jardins, esses terrários abertos. Nunca regue em cima da planta. Você sempre vai fazer a rega em volta, tá? Ou ali em um ponto de rega, que seria uma pedra, enfim, mas nunca em cima da planta. Porque a água vai se espalhar sobre o substrato. Aí nós temos para outros tipos de... Porque aí você não vai, se você tem um grande jardim, você não vai sair lá, né? Com bisnaguinha em todos os vasos do seu jardim. Nós temos aqui regadores, tá? Que você controla, tá? Aqui o esguicho dele, para não que ele vai ou mais fino ou mais grosso. Temos regadores assim também, né? Para grandes jardins. E temos a mangueira. E aí eu vou falar para você. Aí você me pergunta, mas você rega as suculentas com mangueira? Pessoal, grandes gardens, né, tem todo aquele sistema de irrigação, né, que aí é outra realidade. Porém, nós temos aí floriculturas que não tem esse sistema de irrigação, né? Aqui na minha cidade mesmo, nós temos muitas floriculturas que não tem esse sistema de irrigação. E como que são regadas as plantas? Na mangueira. Então, se nós temos muitas plantas, no meu caso, meu jardim é cheio de suculenta, eu rego sim com a mangueira, apertando para que não vá o jato forte nela, mas eu rego com mangueira, porque não tem como eu ir uma por uma, é muita, eu tô falando, é muita planta, é muito difícil você ir uma por uma, ou com uma bisnaga, ou com um regador. Agora, quando eu vou colocar algum produto específico, aí sim aí eu acabo usando esse regador. Ou se é um vaso menor, ou um vaso maior, ou um vaso que eu vou fazer para venda, alguma coisa assim, eu uso regadores assim, com o esguicho que ele pega aqui, né? Porém, apertei e saiu. Porém, no jardim, eu vou na base da mangueira mesmo, tá? E aí, mas e como é que fica essa questão de não poder molhar aí a folha da suculenta? No caso do jardim, que eu geralmente vou regar em horários que depois, no final da tarde, vai pegar um vento, ela vai secar rapidamente. Agora, se você vai regar e deixar dentro de casa, ela não vai secar com tanta facilidade, não pega uma ventilação boa, você não deve molhar mesmo a folha, porque apodrece a folha da sua suculenta, tá? Isso é um fato real, apodrece a folha da sua suculenta se deixar molhada e em um lugar que ela não tem ventilação. Então, por isso que fala para não molhar. Geralmente fala isso em vasos pequenos que ficam ali dentro de casa, né? Ou os terrários abertos, tá? Aí vamos lá. Mas como que eu sei a quantidade de água? Olha lá. Suculentas. Sempre que você vai regar a suculenta, como ela é uma plantinha, você sabe por que o nome? Suculentas, elas são originárias de países desérticos, elas recebem esse nome já porque são aquelas plantas gordinhas, né? Ou o caule ou a folha delas são gordinhas e elas armazenam água nesse caule ou nessa folha, certo? Poder então ficar grande período sem receber água porque ela vai se auto-hidratar com a sua própria água, certo? Então, elas são acostumadas a longos períodos, elas são já dessa natureza, acostumadas a longos períodos sem água, tá? Então, o que eu indico, né? A minha regrinha básica, molhe em abundância. O que é molhar em abundância? Até que vaze água por baixo do vaso. Molhe sem medo, pode regar em abundância. Porém, espere secar totalmente a terra, né, o seu substrato, para depois regar novamente. Mas como é que eu vou verificar se a minha suculenta secou totalmente? Aí eu tenho uma dica, duas na verdade. Existem pessoas que preferem usar o dedômetro para verificar se a terra, né, aqui ó, já está seca, tá?
Terra seca, momento de regar de novo. Terra molhada, úmida, não é momento de regar de novo. Ah, não, mas eu não vou relar na terra, né? Bom, eu adoro mexer com terra com a mão, sem luva e sem nada. Então, para todos que compram vaso comigo, eu indico, porque às vezes não tem essa sensibilidade de sentir a terra com o dedo. Este daqui não falha. Isso daqui é um palitinho de churrasco. Com esse palitinho, você vai fazer o quê? Vai ir lá, enfiar na terra, estão vendo? Saiu totalmente seco. O que acontece? É o momento de regar de novo. Eu trouxe essa planta aqui propositalmente para vocês, tá? Eu tenho que falar uma coisa que eu vou falar já já com vocês. E se ela sair úmida, não é o momento. Se ela sair úmida, ela vai grudar aqui. Então, você vai ter que esperar ela secar para fazer a rega de novo. Ah, mas e no caso do vaso sem furo? No caso daquele terrário? Olha só. No caso daquele terrário que você vai regar, por exemplo, com uma bisnaga, você vai regar, vai ver a terra molhando, certo? Sem encharcar. Vai ver a terra molhando. Quando molhar totalmente a terra, pronto. Teu vaso tá molhado. Tá? Tua planta está regada, digamos assim. Você vai regar quando? Quando a terra estiver totalmente seca. Ah, mas isso vai demorar quanto tempo? Existe um tempo de 15 em 15, uma semana? Quanto tempo? Gente, eu não falo tempo. Porque existem cidades, existem regiões que vai demorar uma semana, existem regiões que demoram 15 dias, existem regiões que demoram um mês. Vai depender da sua região. O que você faz? O pulo do gato, que é o palitinho. Você vai lá no seu terrário, aberto no caso, coloca o palitinho. Palitinho saiu seco, é o momento de você regar novamente. Palitinho saiu molhado, ainda não é o momento de regar a sua planta, ok? Então, gente, isso tem que ficar claro. Vamos repassar? Vamos repassar. Rega em abundância. Isso é regra geral para rega. Rega em abundância. Abundância sem dó. Molha mesmo. Então, quem falar que suculenta não gosta de água, porque você escuta muito, ah, mas a suculenta não gosta de água. Não. Suculenta gosta de água, porém ela gosta de água em períodos espaçados, tá? Então, rega em abundância, bastante água até sair, ok? Regou, espera secar totalmente a terra do seu vaso, né? Do teu mini jardim, do teu arranjo, para regar novamente. Como que você vai cuidar isso? Com um palitinho ou com o dedo, ok? Agora eu trouxe outra coisa para mostrar para vocês aqui. Tem uma foto que circula na internet que eu achei bem legal, mas eu tentei trazer aqui para vocês. Essa daqui, foi difícil achar uma dessa no meu jardim. É uma folha melada. Já ouviram falar na folha melada? A folha melada é quando ela recebeu muita água. Essa daqui já estava fora da minha planta. Ela estava no solo, eu acredito que ela caiu ali e na rega ela acabou absorvendo água. Então, quando ela mela, se vocês veem, realmente, literalmente ela mela. Ela fica toda assim, gelatinosa, ó. Estão vendo? Melou. Muita água. Então, se a tua folha da tua planta tá caindo e ficando assim, você está regando demais. Muita água, excesso de água. Essa daqui é uma folha totalmente saudável. Estão vendo? Totalmente saudável. Essa foi outra difícil de achar, mas eu trouxe uma ali. Essa daqui é uma plantinha seca. O que acontece? Falta de água. E aí eu trouxe essa também. Você percebe como ela tá borrachuda e enrugada? Não sei se dá pra ver, ó. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Se a nossa planta tá começando, ó, ficar enrugada, é porque ela está com falta de água, como essa daqui. Se ela tá começando a ficar borrachuda, o que é borrachuda? Ela não quebra. Gente, dá dó de quebrar, mas se você fizer essa daqui e fizer assim, ela vai quebrar, porque ela tá saudável. Se você virar essa daqui, ela não quebra, por quê? Ela tá borrachuda. Ela não tem essa aguinha. A aguinha dela, ela tá usando pra sobreviver. Então, é uma planta que tá sem água, tá? Ela tá
precisando de água, ela tá enrugadinha, tirando água dela mesma e borrachuda. Então essa é uma planta que está, você viu que eu coloquei o palitinho aqui, ó, ele saiu totalmente seco, é uma planta que está com falta de água. Não existe uma regra de tempo para rega, tá? Existe sim uma necessidade que cada ambiente, cada região vai determinar para a rega. E para isso nós temos que cuidar tanto o nosso solo quanto a nossa planta. Como nossas plantas estão respondendo? Lembre-se que as plantas falam com a gente. Então, se a planta começou a ficar enrugadinha, ela está te dizendo, socorro, eu preciso de água. Se a planta começou a melar, ela está dizendo, socorro, eu estou com muita água. E se a planta está linda, maravilhosa, ela está falando, obrigada, você está cuidando bem de mim, tá? Então, assim, essa é a dica que eu tenho sobre rega para você. Se você gostou deste conteúdo, eu peço que você curta nosso vídeo, né, para que dá o seu like aí, para que esse vídeo ele seja divulgado aí no YouTube para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, né, e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, porque eu sempre vou estar trazendo vídeos falando sobre dicas sobre cactos e suculentas, como cuidados, como eu faço mesmo no dia a dia, né? Como trabalhar também com suculentas. Eu vou estar trazendo sempre novidades para vocês, buscando sempre o melhor conteúdo para apresentar para vocês. Então, se você gostou do meu conteúdo, curta, né? Para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e o nosso canal cresça. Ative o sininho, né? Para que você receba as notificações e se inscreva no nosso canal. E agradeço você, muito obrigada que ficou comigo até aqui. Até o próximo vídeo e até as próximas dicas, tá? Até mais. Tchau, tchau.